Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos dar sequência às parábolas do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das minas, sobre a grande responsabilidade que foi entregue àqueles servos contada nessa parábola e de como isso pode ser aplicado às nossas vidas, como nós também somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos confia. Vamos ler Lucas no capítulo 19, versículo 11, até o versículo de número 27. Lucas 19, 11 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse-lhe, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusesses, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, e que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não pusesses, pois, o meu dinheiro no banco, para que, vindo eu, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai ao que não tem, ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-mos aqui e matai-vos diante de mim. Então, diante de nós temos esta parábola das minas, né, e desse Senhor, né, que conferiu essa responsabilidade aos seus servos. Ele lhes deu uma boa quantia de dinheiro, que equivalia a alguns meses de trabalho, enquanto ele ia para outra localidade, outro lugar, conquistar um reino. E ele voltaria para pedir contas àqueles servos. E nós vemos aqui a atitude desses servos. Alguns agiram com prudência, investiram no dinheiro, fizeram com que o dinheiro multiplicasse, mas nós temos esse outro aqui, este último contado na parábola, que não investiu, que guardou aquilo que ele recebeu, e ele foi duramente repreendido pelo seu senhor, e ele teve aquilo que era seu, que foi dado a ele, dado a outro, ou que seria destinado a ele, foi destinado a outro. Essa parábola, ela trata a respeito de como nós lidamos com aquilo que o Senhor nos confia, dos tesouros que são nos dados através da mensagem do Evangelho. Nós vemos aqui que havia um grupo de rebeldes, no versículo 14, algumas pessoas que decidiram se rebelar e se estabelecer como governantes. Eles introduziram as suas próprias leis e escarneceram de seu rei.
Então nós vemos a atitude desse primeiro grupo de pessoas, esses que são chamados na lição de rebeldes, que eles, quando o rei esteve ausente, eles não quiseram obedecer às suas leis, mas estabeleceram as suas próprias leis e escarneceram do rei. Nós podemos, às vezes, olhar para esses com certo desprezo ou desdém, mas estes podem representar muitos de nós quando nós começamos a não dar ouvidos à palavra de Deus. Quando nós, mediante a palavra de Deus ou diante da palavra de Deus, nós nos portamos de uma forma errada. Quando nós não nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, ou quando nós tapamos o nosso ouvido, quando nós não queremos saber da vontade de Deus para as nossas vidas, nós nos tornamos tolos como esses homens e somos passíveis também de sermos punidos quando o Rei, o Senhor Jesus Cristo, voltar. Por que o Senhor Jesus Cristo voltar? Porque o pano de fundo desta parábola é a primeira vinda do Senhor e a sua segunda vinda. E nesse meio tempo, nós estamos aqui e nós fazemos algo com aquilo que nós ouvimos e sabemos da vontade de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo já veio, Ele já entregou a sua vida no lugar de todo aquele que crê nele, mas Ele voltará um dia. Mas o que se passa hoje, nesse interim, nesse espaço de tempo? A igreja, os crentes, aqueles que são servos do Senhor, eles anunciam o Evangelho, eles chamam as pessoas ao arrependimento. Mas, semelhante a estes rebeldes, muitas pessoas não querem se sujeitar às leis de Deus e obedecer-lhe em sua ausência. Então, nós vemos que o mundo se encontra em grande rebelião contra Deus. Enquanto o Senhor Jesus Cristo voltou para o céu, está ausente, muitas pessoas desprezam a sua palavra, desprezam a sua igreja, quebram as suas leis e seguem a sua vida recusando-se a prostrar-se diante de Deus. Então aqui vai uma advertência a cada um de nós, para que nós saibamos que a nossa rebeldia, a nossa atitude não permanecerá assim, de forma indefinida, mas em algum momento da história o Senhor Jesus Cristo retornará e tomará conta de cada um de nós. Agora, como agiram esses servos, aos quais foram entregados aquela quantia de dinheiro, esses 10 servos, como eles agiram? Antes de partir, o nobre chamou os seus servos e deu a cada eles uma mina, uma quantia que valia 100 denários, quase um terço do salário recebido em um ano inteiro. Era uma grande soma de dinheiro, de quase 3 meses de trabalho. Era uma grande soma de dinheiro. Os servos sabiam que este nobre, ele queria que eles investissem. Tanto é que na parábola ele fala explicitamente: negociai até que eu venha. Como eles poderiam negociar com essa mina, com esse grande quantidade de dinheiro para que fizesse com que ele multiplicasse? Eles poderiam comprar sementes para que eles plantassem uma lavoura e assim aquilo rendesse, frutificasse, e eles pudessem comercializar aquilo, e assim o dinheiro seria multiplicado e o seu Senhor ficaria bem contente quando ele voltasse. E o que nós pensamos sobre isso? Como isso se aplica a nós? Pode-se dizer que o dinheiro representa a palavra de Deus e a graça de Deus que é dada ao homem. Todo mundo ou toda pessoa tem um conhecimento de Deus. Nós temos a percepção da existência de Deus, de que Deus existe. E todo mundo, ele tem na sua consciência a lei de Deus escrita. Então nós sabemos da existência de Deus. Por mais que nós tentemos negar a existência de Deus com o nosso coração ou com argumentos, Deus existe. Nós sabemos que existe um Deus que criou todas as coisas.
E na nossa consciência, quando nós transgredimos, ela nos acusa. Isto é uma prova também da existência de Deus. Além do mais, muitos de nós viemos a conhecer o Evangelho através da igreja, através dos nossos pais, através de professores da escola dominical. Nós viemos a conhecer a mensagem do Evangelho. Se você crê no conhecimento do Evangelho e lhe obedece, você se arrependeu já dos seus pecados, isso levará a mais conhecimento. Isso mostra que você tem investido naquilo que você recebeu de forma sábia. Então você terá mais conhecimento, mais lhe será dado. É como se você estivesse gerando mais e mais dinheiro. Se alguém é levado pelo conhecimento do Evangelho ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo, esse receberá mais conhecimento. Arrepender-se e crer é fazer um investimento com tal conhecimento. Quando nós nos humilhamos diante de Deus e nós buscamos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, então o resultado na nossa vida será mais conhecimento, mais experiência em relação a Deus, mais conhecimento de Deus. Nós passamos a conhecer a Deus por meio da conversão. Em seguida nós nos tornamos crentes e então nós passamos a conhecer a Deus mais e mais. Isto é investir no conhecimento do Evangelho. Agora, nós podemos tomar uma atitude errada também. Esse servo preguiçoso que não investiu, o que ele fez? Ele guardou aquele dinheiro, ele deu desculpas infames. Aquele homem conservou o dinheiro e guardou longe de suas vistas. As razões que ele dá são razões tolas, inacreditáveis, rudes. Ele disse que teve medo daquele nobre, visto que era um homem rigoroso ao máximo e que sugava ao máximo dos seus servos, ficando com tudo. Então nós vemos o primeiro pecado deste homem. Aquele homem foi tirar suas próprias conclusões sobre o caráter deste homem nobre, como julgando que ele era muito rigoroso, que ele não era bom, Mas na realidade aquele homem nobre, nós vemos pela parábola, pela recompensa que ele dá para aqueles servos fiéis, que na verdade ele era totalmente generoso, totalmente justo, e que dava recompensas incrivelmente generosas. Nós podemos fazer da mesma forma. Tirar as nossas próprias conclusões sobre Deus. Não é o que as pessoas fazem? Elas não vão às Escrituras. Elas não buscam a Deus por perdão, por vida eterna. Mas tiram as suas próprias conclusões quando uma catástrofe acontece, quando alguém da sua família é retirada. Elas dizem que Deus não é justo, que as suas condições não são moderadas, e conclui que tudo aquilo que Deus exige em sua palavra é um absurdo. Elas não querem amá-lo, nem servi-lo. Acusam de crueldade e imaginam que ser crente é tornar-se um escravo infeliz, vivendo uma vida deprimente. Nada está mais longe da verdade. Mas nós podemos ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus, ao longo dos séculos, demonstrou a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Nessa parábola fica ilustrado, porque ele lhes dá uma grande quantia de dinheiro, ele lhes dá instruções, eles só deveriam investir e seguir adiante. E nós também vemos a bondade de Deus quando ele nos envia a sua palavra, quando ele roga para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós nos voltemos para ele, para que nós voltemos as costas para o pecado. Então nós vemos a bondade de Deus e que as nossas conclusões absurdas a respeito do caráter e da bondade de Deus não se sustentam. Quantas vezes Deus te convida ao perdão, à vida eterna? Quantas vezes Deus te convida a vir a Ele, que se você vier a Ele, você será salvo, você será perdoado. Isto é investir.
de forma errada ou não investir no conhecimento do Evangelho, naquilo que nós temos. Então a lição que fica para nós hoje é como que nós estamos investindo naquilo que nós temos ouvido, naquilo que nós temos aprendido a respeito de Cristo, do seu Evangelho, do seu amor, da sua graça. Nós temos investido de forma correta, nos arrependendo, crendo em Cristo para ser salvo, nessa experiência chamada conversão, e assim crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, ou nós temos negligenciado isso, nós temos guardado em nosso coração e nós temos rejeitado a Deus em nosso coração. Então esse alerta tão importante dessa parábola fica para você, que você possa meditar nessas coisas e que você invista de forma correta no conhecimento que você tem, que é buscando a Cristo em arrependimento e fé. Então você desfrutará do conhecimento de Deus e o conhecerá verdadeiramente. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração.